Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje aqui ao nosso conteúdo, tá? Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar, ok? Então, turma, o conteúdo de hoje, né, nossa agenda de hoje é português, gramática e produção textual, tá? Então, vocês vão pegar dois livros, ok? Português, nós temos o texto A Biografia, nas páginas 15 e 16, com atividades em 17. Temos gramática, encontro vocálico, tá? Nós vamos saber o que é o encontro vocálico, na verdade, recordar, porque vocês já viram em séries anteriores. E vamos ter também a produção textual com o tema poema, tá? E para casa, nós temos português, no caso, se vocês estivessem em sala, nas páginas 17 e 18, tá? Então, nós vamos pegar esses livros de língua portuguesa e produção textual, ok? Então, peguem esses livros, tá? E vamos dar início aqui à língua portuguesa, tá? Na página 15, né, nós temos a leitura do texto Biografia. Essa biografia é da Ruth Rocha, tá? Que é uma escritora de livros para crianças, né? Ela tem mais de 130 livros, né, publicados e faz parte desse grupo de escritores que renovaram, né, a literatura infantil e juvenil brasileira na década de 1970, tá? Certamente vocês já leram algum texto, né, porque o livro de língua portuguesa tem alguns textos, né, da Ruth Rocha, como também da Lígia Bujunga também, né, da Maria Machado, tá? Então vocês vão encontrar esses textos, né, alguns textos da Ruth Rocha e dessas outras escritoras nesse livro de língua portuguesa e em outros livros também, tá? Então vocês vão fazer a leitura dessa biografia, tá, da Ruth Rocha com bastante atenção. Percebam que há algumas palavras em negrito, na verdade são as palavras destacadas do texto, tá? E essas palavras que estão destacadas, vocês vão ver aqui na página 16 no vocabulário, tá? Então, cada palavra dessa que está destacada, ela vai ter o seu significado, tá? Então, vocês vão também fazer a leitura do vocabulário, né? Onde tem as palavras decifrar, desvendo, editores, narrativas, recitando, renovaram e sociologia, tá? Então, cada palavra dessa que está destacada no texto, tá? Da biografia da Ruth, tem o seu significado aqui em que vocês vão fazer a leitura, tá? Então, façam essa leitura atentamente, ok? Tanto do texto, da biografia dela, quanto do vocabulário que dá o significado dessas palavras destacadas. Aqui na página 17, nós temos o estudo do texto e o estudo do vocabulário. No estudo do texto, nós temos a primeira questão que diz o seguinte: a partir da definição da palavra editores, deduzimos que equivale a uma viagem, a uma marca, uma cidade ou uma profissão, tá? Então, vocês vão marcar aqui a opção, né, correta para editores, ok? Na segunda, associe as palavras às frases correspondentes. Então, nós temos as palavras sociologia, renovaram, recitando, desvendam e narrativas, tá? Essas palavras, turma, é que vão completar essas frases logo abaixo, tá? Então, vocês vão fazer a leitura da primeira frase, né? Da primeira frase que tem aí, a segunda, terceira, quarta e a quinta, tá? E vão associar a palavra às frases correspondentes, tá? Então, vai ser praticamente o que vai significar, o que vai associar a palavra a essas outras frases, ok? Então, façam a leitura também atentamente. O vocabulário vai ajudar vocês, tá? A responder essa questão aqui, tá? Então, façam a leitura do vocabulário, porque ele vai ajudar vocês a resolver essa questão número 2, tá? Na terceira, diz o seguinte: substitua as palavras sublinhadas por sinônimo. Sinônimo é a palavra semelhante, que vai ter o mesmo sentido, tá? Então, vocês vão fazer a leitura A e B, tá? E substituir a palavra sublinhada por sinônimo. O vocabulário também ajuda nisso aqui, tá? Então, lembrando que sinônimo é a palavra semelhante, é a palavra que vai ter o mesmo sentido que ela, tá? No estudo do texto, nós temos aqui a primeira questão. Você já leu algum livro da Ruth Rocha?
Se sim, qual? Vocês já leram algum livro dela, né, que tenha ela como autora, né, do livro? Se vocês tiverem já lido, então vocês vão colocar o nome desse livro aqui, ok? Na segunda, por que Ruth Rocha tornou-se uma escritora importante para a literatura infantil? Lá no início do texto diz isso, tá? Responde essa questão aqui, tá? Lá diz o porquê dela ter se tornado, né? Inicia, né? Esse comentário do porquê que ela se tornou tão importante para a literatura infantil, ok? E na terceira nós temos, de acordo com o texto, como era o contato dela com o universo das histórias, tá? Então, lá relata também como era esse contato dessa escritora, né, com esse universo das histórias, tá? Então, relato, vocês também podem fazer a releitura, tá? E dar essa resposta aqui da questão 3, ok? Então, na quarta, nós temos o seguinte: qual é a formação da escritora? Na primeira parte, né, do texto, logo abaixo, está dizendo quais são as formações, né, a formação dela, né? Então, ela é formada, tá, em algumas áreas, a Ruth Rocha. Então, vocês vão dar uma olhadinha lá e observar quais são as formações que ela tem, a formação, né, porque ela tem algumas distribuídas lá em algumas áreas e vocês vão colocar aqui, ok? Na quinta, nós temos o seguinte: complete a partir das informações do texto. Letra A, a escritora Ruth Rocha formou-se então vocês vão colocar lá a universidade em que ela se formou. Letra B, no final de 1960 começou a criar passatempos para quem foi que ela criou esses passatempos? Então vocês vão dar uma olhada lá no texto, também está revelando para vocês para quem ela criou, tá? Na letra C aqui, um de seus maiores sucessos publicado ainda na Recreio, né? Isso, na Recreio foi, então lá, e finaliza de 1976. O texto também revela, tá? Qual foi esse maior sucesso, né? Da Ruth Rocha. Então, todas essas questões aqui, turma, do estudo do texto, todas estão relacionadas ao texto. Então, as respostas em si, vocês vão encontrar no texto, tá bom? Na sexta, de acordo com o texto, qual das afirmativas é verdadeira? Aí a letra A diz o seguinte: Ruth Rocha, Lígia Borjunga, Ana Maria Machado e Eva Furnari são amigas de infância. O texto também revela isso. O avô de Ruth Rocha sempre a presenteava com HQs, né, que é aquelas historinhas, né? Ruth Rocha ouviu historinhas através da TV. Isso é verdade, né? Um fato é verdadeira ou não, né? Ruth Rocha trabalhou por muitos anos como orientadora educacional num colégio em São Paulo, tá? Então, todas essas afirmativas aqui, vocês vão ver, olhar lá no texto, tá? Para ver se elas são verdadeiras. E de acordo com esse texto, vocês só vão marcar as verdadeiras, ok? Então, a gente vai finalizar aqui com o texto, tá? E vamos dar início, só lembrando, tá, turma? Qualquer estudo do vocabulário, vocês vão se orientar pelo vocabulário lá no final do texto. E o estudo do texto as perguntas são relacionadas ao texto, ok? Então, a gente finaliza com essas orientações aqui da língua portuguesa do texto A Biografia de Ruth Rocha e vamos iniciar aqui com gramática, tá? Do mesmo livro também, ok? E gramática nós vimos, né, que vamos encontrar os encontros vocálicos, tá? Então, quando duas ou mais vogais estão juntas, né, na mesma sílaba, isso vai ocorrer um encontro vocálico, um encontro de vogais, tá? Então, perceba logo aí abaixo dessa imagem do barco, né, a palavra jeito, navio e cadeira, tá? Perceba aí que tem um encontro de vogais, não é isso? E há 3 tipos de encontro vocálico, ou seja, o encontro vocálico ele tem uma classificação, que são 3, ditongo, tritongo e hiato, tá? Que são classificados em cada um, tem os seus conceitos logo aqui abaixo nesse quadrinho. Então, nós temos aí o ditongo, o tritongo e o hiato. Vocês vão fazer essa leitura desse quadrinho, tá?
E aqui na sequência eu vou explicar cada um deles, ok? Então, depois que vocês fizerem aquela leiturazinha, logo depois da explicação aqui, vocês podem fazer aquela leitura que está no quadro do livro de vocês, tá? E o que é esse encontro vocálico? Vamos lembrar aqui. É o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra, tá? Os encontros vocálicos, eles são divididos, ou seja, eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Quando é que ele é ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba, tá? Exemplo aí, peixe, tá? Perceba que o encontro das vogais estão destacadas de vermelho, tá? Então, peixe, nós temos um ditongo, tá? Um encontro vocálico, um ditongo, ok? E o tritongo é o encontro de uma semivogal, vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Exemplo aí, Uruguai. Percebam aí, ó, Uai, tá? É o tritongo, é o encontro dessa semivogal, vogal e semivogal, é o encontro dessas vogais na mesma sílaba, ok? E o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, tá? Há as vogais juntas, tá? Mas são em sílabas diferentes. A palavra aí, sereia, tá? Percebam aí o encontro, tá? Das vogais, mas elas vão ficar em sílabas diferentes quando essas palavras forem separadas, ok? Então, vamos só fixar aqui. Os encontros vocálicos são o encontro de vogais ou semivogais, tá? Ou seja, o encontro de vogais, tá? Exemplo, mãe, poeta, piada. Percebam aí nessas palavras o encontro das vogais, tá? E os encontros vocálicos, nós vimos, né? Eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Quando vir uma perguntinha, né, surge uma pergunta, né, qual a classificação dos encontros vocálicos, vocês vão se lembrar. O encontro vocálico é classificado, né, tem essa divisão, né, em ditongo, tritongo e hiato, tá? O ditongo é quando nós encontramos, né, nós vimos há pouco, é o encontro de uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Coloquei outros exemplos aí, a palavra beijo e causa. Percebam aí o encontro das vogais na mesma sílaba, tá? Tritongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Percebam aí a palavra Uruguai e Paraguai. Perceba a finalização, Uai, Uai. Essas vogais, elas ficam juntas na mesma sílaba, por isso que elas se tratam de um tritongo, ok? Já o hiato, como nós vimos há pouco também, é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, tá? É que elas se pronunciam, tá? Separadamente. Por exemplo, só para vocês visualizem, ó, a palavra baú, temos duas vogais, mas no ato de separar as sílabas, tá? Elas vão ficar em sílabas diferentes. A mesma coisa é a palavra álcool. Perceba aí a separação das sílabas, tá? Tem um encontro vocálico, mas se trata de um hiato, porque as vogais ficam em sílabas diferentes, tá? Então, mais uma vez aqui vamos visualizar ditongo, tá? É aquelas duas vogais na mesma sílaba. Temos aí a palavra brigadeiro, perceba aí o encontro vocálico, que é o ditongo, né? Destacado. Temos a palavra tesouro, também aí da mesma forma é um ditongo. E a palavra coração, visualizem também o ditongo, tá? As vogais juntas na mesma sílaba, ok? Vamos fixar aqui o tritongo também. Então, o tritongo, nós já sabemos, são três vogais juntas na mesma sílaba. Perceba aí a palavra queijo. Olha aí o encontro das três vogais destacadas, queijo. E na sequência temos a palavra Paraguai. Olha aí o Uai, o encontro das três vogais, né, destacadas aí de verde, tá? Então, aqui se trata de um tritongo, ok? Vamos fixar aqui também o hiato, tá? Então, o hiato a gente já sabe, né, que é um encontro de vogais, mas que elas ficam em sílabas diferentes. Temos aí a palavra rainha. Então, quando a gente for separar as sílabas dessas palavras, o encontro vocálico ele vai ficar separado, vai ficar em sílabas diferentes, ok? Da mesma forma, a palavra
U. Quando a gente for separar também essa palavra, ela vai também ficar em sílabas diferentes, porque então temos baú, certo? Então deu para fixar, né? Encontro vocálico é o encontro de vogais e semivogais. Temos a classificação de tongo, tritongo e hiato e acabamos de rever novamente aqui, tá? O conceito do ditongo, tritongo e hiato, ok? Então, aqui a gente vai finalizar. Eu espero, né, que ajudem. Tem um quadrinho lá no livro de vocês, né? Na parte de gramática que eu mostrei lá no início, vocês também vão fazer uma leitura. Tá dizendo a mesma coisa que eu estou explicando aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? O conceito de encontro vocálico, a sua classificação e o conceito de cada um dessas classificações, para que vocês possam realizar a atividade de vocês com tranquilidade, tá? Então, é só ler cada uma das questões que está lá no livrinho de vocês para vocês realizarem a atividade, ok? Nós vamos iniciar agora a produção textual, tá? Então, esse é o nosso livro, a capa do nosso livro de produção textual, como vocês já sabem. E lá em produção, nós temos o tema poema, tá? Lá quando vocês abrirem a página, tá? Vocês vão ter esse texto, vão encontrar, na verdade, esse texto, né? O amor é fogo que arde sem se ver, tá? Então, vocês vão fazer a leitura desse poema, ok? Percebam aí, ó, os versos, cada versinho desses, e tem as estrofes, tá? As estrofes são cada partezinha dessa, que é o conjunto dos versos, ok? Então, na página seguinte aqui, vocês vão fazer essa leitura, tá? Aqui na página seguinte tem os conceitos, tá? Então, os poemas são composições em verso, que é o que vocês acabaram de ver, normalmente rimadas, tá? Que tratam dos mais diversos assuntos, tá? Um poema ele pode apresentar diversas estruturas, contudo é necessário entender que há características que tornam o poema um tipo de texto único. Quais são essas características? O poema ele tem versos e tem estrofes. Tá? Então, isso é uma característica comum dos poemas, ok? Então, o verso é cada linhazinha daquela, ó, que vocês estão visualizando aqui, ó. Cada linha dessa é um verso, ok? Já a estrofe, tá? É aquele bloquinho de versos, como vocês estão visualizando aqui, ó. Esse bloquinho de versos vai ser a estrofe, ok? Então, cada bloquinho desse, que se chama estrofe, vai ter os seus parágrafos, ok? Então, há poemas que não vão apresentar rimas, tá? Em seus versos, mas quando ela acontece, como o poema de Camões, tá? Note que é possível percebê-la na sonoridade, tá? Das últimas palavras dos versos. Os versos que não apresentam rima são chamados de versos brancos, tá? Lembrem disso. Existem ainda poemas que não apresentam uma mensagem escrita, mas apelam para a mensagem visual, tá? Apelam muito para o visual. E geralmente nesses poemas as palavras são dispostas, né, a fim de apresentar uma forma, tá? O exemplo é o que vocês estão visualizando aí, ok? Aqui na sequência, turma, vocês, no início da atividade, vocês vão ler, né, esse poema aqui, A Porta, de Vinícius de Moraes. Então, vocês vão ler esse texto aqui atentamente, que se trata de um poema. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta, tá? Então, aqui é a primeira estrofe, né, com esse conjunto de versos, ok? Então, vocês vão dar continuidade à leitura desse poema de Vinícius. E na primeira questão nós temos o seguinte: sobre a estrutura do poema, responda. Letra A. O poema tem quantos versos, tá? Percebam. Lembre-se que versos é cada linhazinha. E quantas estrofes? Estrofes é o conjunto de versos, então são os bloquinhos, ok? Então, quantos versos tem e quantas estrofes, ok? Na letra B, o trecho, eu sou muito inteligente. É um verso ou uma estrofe? Por quê? Tá? Então, vocês vão identificar aqui aonde está, tá? Eu sou muito inteligente. Então, ali vocês têm que perceber, vocês têm que me dizer aqui, né? Responder se trata de um verso ou de uma estrofe. E tem que justificar,
dizendo o porquê, tá? Então, identifica onde é que está essa frase eu sou muito inteligente e vocês vão dizer se se trata de um verso ou de uma estrofe e justificar, certo? Na C, qual foi o seu verso favorito? Desse poema aqui de Vinícius, qual foi a partezinha, tá, que vocês mais gostaram, né? Qual é o seu favorito? Que você elegeria aqui, eu gostei dessa parte aqui. Então, vocês vão copiar logo aqui abaixo, ok? Certo? Aqui na segunda questão, nós temos o seguinte, sobre a compreensão do texto responda. Então, vocês vão ler a letra A. A porta diz que é feita de madeira, que é uma matéria morta, mas não há nada nesse mundo mais viva do que ela. Ela diz isso por quê? Porque guarda a casa e protege as pessoas, porque fecha tudo no mundo, ou está sempre em movimento, abrindo-se para que as pessoas passem, tá? Então, vocês vão ter que fazer essa relação aqui e responder a opção correta, tá? Na letra B, quando a porta diz eu abro devagarinho para passar o menininho, ela quer dizer que abre dessa maneira porque o menininho é pequeno, portanto lento, precisa ter cuidado para não machucar o menininho ou não gosta da criança e atrasa a entrada da criança. Então, é outra relação que vocês vão fazer aqui, tá? Dessas opções e marcar a correta, certo? Logo na C ali abaixo, nós temos prazenteira, significa simpática, alegre, animada. Por que você acha que a porta se abre dessa forma para a cozinheira, tá? Então, é outra relação que vocês vão fazer. Então, vocês vão ler esse trechinho lá e vocês vão dar dizer o porquê, dar esse significado. Por que que ela abre dessa forma para a cozinheira, tá? Na letra D, por que você acha que a porta abre se der supetão para que o capitão passe? Por que você acha que a porta abre-se de supetão para que o capitão passe? Por quê? No ato da leitura lá, turma, dá para compreender. Se não compreender, releiam novamente, tá? Para que vocês possam responder aqui. Porque que ela dá, né? Essa porta se abre dessa forma, tá? Para essa pessoa, ok? Na E, por que a porta diz ser inteligente? Por que que ela diz? Por que que ela relata que ela é inteligente lá no poema, tá? Então, vocês vão marcar também aqui a opção correta, ok? Na terceira, leia o poema Namorados, tá? Então, de Manuel Bandeira. Também é um outro poema aqui, tá? Bem interessante. E vocês vão responder a questão A. Que tipo de versos esse poema apresenta? Por quê? Tá? Então, depois que vocês fizerem aqui a leitura, tá? Do poema Namorados de Manuel Bandeira, vocês vão responder essa questão A relacionado a esse poema, ok? Então, turma, a gente vai finalizar aqui também, tá? Eu espero que vocês compreendam. O ato de vocês fazerem a leitura desses poemas vai ajudar muito. Eu sei que os poemas em si não são fáceis, tá? Mas tentem fazer a leitura atentamente para que vocês possam compreender o que esse poema está passando para vocês conseguirem responder aqui, marcarem as opções corretas, tá? Porque uma coisa que vai ajudar muito em algumas questões é a opção, porque te dá opções, tá? Então, essas opções também vai te ajudar a resolver essas questões, ok? A gente vai finalizar aqui. Qualquer dúvida, turma, aqui em relação à produção textual, tá? Vocês podem estar me enviando uma mensagem, tá? Com a respectiva dúvida de vocês, tá? Nós finalizamos aqui, tá? Um bom início, né, de semana a todos. Que Deus abençoe esse nosso início de semana, tá? E até a próxima aula e uma excelente atividade. Tchau, turma!